Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O pedido do apóstolo Paulo, hoje, que se dirige a Timóteo, a comunidade que ele cuida, mas que também é um pedido a todos nós no nosso caminho de fé, de rezar continuamente. O apóstolo vai dizer assim: preces e orações e súplicas e ações de graças por todos os homens. Em Israel, o costume era de rezar por aqueles que são membros da comunidade. O apóstolo, ele tem uma passagem que é daquilo que ele cultivava e acreditava como valor sacrossanto em Israel. Então agora ele, sempre acenando aquela transformação que aconteceu na vida dele a partir da misericórdia de Deus para com ele, ele agora tem um olhar amplo e vai dizer assim, de rezar por todos os homens. Hoje, de um modo especial, além disso, ele vai dizer assim: por aqueles que governam e por todos aqueles que ocupam altos cargos. Nós devíamos pensar sempre assim: o que acontece na história da nossa pátria, que muitas vezes pessoas de bem são eleitas e que depois ali eles se perdem. Então existe uma máquina potente que cuida dos próprios interesses, que faz com que esteja em risco até mesmo a pessoa boa que possa chegar nessas funções. E por outro lado, nós muitas vezes escutando as pessoas de igreja, quantas têm uma repulsa tão grande pela dimensão política, que muitas vezes as pessoas de bem já não querem mais estar presentes nesses ambientes. Então, a todos nós se requer uma coisa, independentemente se nós gostamos ou não de quem nos governa. Então, para o bem também do povo e deles também, nós devemos rezar continuamente, porque não somos povo deste ou daquele governante, mas somos o povo de Deus, e que eles têm uma missão que é, no tempo que eles exercem um cargo, administrar aquilo que não é propriedade deles, que é o povo que pertence a Deus. Então, rezemos por aqueles que nos governam, por aqueles que exercem altos cargos da nação, no estado, na nossa cidade, para que possam ter discernimento e agir em prol da justiça, da solidariedade, do bem comum. Então, depois ele continua assim: ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam que já não é mais que quer somente que o povo de Israel seja salvo, não é o Deus somente do povo de Israel, mas quer que todos os homens sejam salvos, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa dimensão universal que é própria do cristianismo, ainda hoje, o cristianismo não se identifica com um povo, com uma nação, mas todos os povos, no respeito da sua cultura, também na necessidade de evangelizar a própria cultura, mas todos podem manter a sua identidade cultural, linguística, étnica, sendo cristão. Então, que essa abertura que o apóstolo se apercebe que Deus é o Deus que acolhe todos os povos, que chama todos os povos a serem irmãos em torno de um só Senhor, o Cristo. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, porque Paulo é aquele que, depois de tentar pregar para os hebreus, ele vai cada vez mais entender que ele é chamado para pregar para os pagãos. Então, para isso ele foi chamado, para uma dimensão universal. Nós somos hoje uma igreja assim aberta a todos os povos, também por mérito pela ação deste apóstolo, que tanto fez pela igreja de Cristo. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Ergamos as mãos ao Senhor, para que Ele possa, de fato, vir em nosso auxílio, vir em nosso socorro. Paulo aqui evoca uma tradição presente até hoje no povo de Israel. O povo de Israel, do tempo dele, do tempo de Jesus, e ainda hoje, quando reza, levanta as mãos para os céus, e o corpo que vai e vem, que balança, que é a concepção, que é verdadeira, que nós não fazemos um caminho de espiritualidade, de oração, somente com a mente, somente com a cabeça, mas que todo o nosso corpo deve ser envolvido em um gesto de oração, porque se nós buscarmos ignorar o corpo no nosso caminho de espiritualidade, nós nunca fazemos um caminho de conversão verdadeira, porque o corpo é aquele que mais nos trai, que mais nos atrai para a dispersão, para abandonarmos a oração. Então nós devemos envolvê-lo, evangelizar o nosso corpo. Então o apóstolo Paulo acena essa dimensão do corpo, que é muito necessária, mesmo na oração litúrgica. Hoje no Evangelho, Jesus, quando acabou de falar ao povo que o escutava,
entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano. Então, nós hoje começamos, depois do discurso de Jesus para a multidão, a escutar 4 encontros que Jesus tem. Um deles é com esse oficial romano. Encontros que são necessários para falar de dimensão de fé. Então, esse oficial romano é um homem que tem uma dificuldade. Ele é um representante do dominador romano, mas, por outro lado, ele fez um caminho de fé e acreditou no Deus de Israel. Então, ele hoje no Evangelho, ele vai além. Então, supera os seus irmãos de fé. Então, havia um oficial romano que tinha um empregado que estava muito doente. Então, os representantes dos judeus vão até Jesus para pedir que ele viesse para salvar o empregado. E vai dizer assim para ele: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então se vê que este homem que tem uma estima, mas que também essa estima desceu ao ponto concreto de uma doação. Então ele tem um apreço dos judeus também. Então Jesus põe-se a caminho. E enquanto estava a caminho, ele envia alguns amigos do oficial romano para dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. É a expressão que nós usamos na liturgia antes da comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Então, ele não se acha digno de se aproximar de Jesus. Por isso, usou a mediação dos judeus, ou talvez os judeus que peçam diretamente por ele. Mas ordena com tua palavra e o teu empregado ficará curado. E o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele faz. Então, vejam que as pessoas que faziam esse trabalho de cura no tempo de Jesus, elas deveriam estar presentes para curar. Este homem faz um salto na fé que é importante. Ele acredita na palavra de Jesus. Não precisa que o Senhor perca tempo e vir aqui que eu não sou digno disso. Mas basta a tua palavra para que o milagre aconteça na vida deste meu empregado que está sofrendo. E vejam que isso é uma passagem determinante que faz com que ele vá além dos seus irmãos de fé, dos judeus. Então, esse estrangeiro que crê no Deus de Israel, ele faz um passo determinante, que é acreditar na força da palavra de Deus, na força da palavra de Jesus. Aqueles que os judeus, que eram destinatários da salvação, não tinham chegado ainda. Então, este estrangeiro, ele vai fazer um passo determinante, que é aquele de acreditar na força da palavra de Deus. E por isso dizer para Jesus: não precisa você ouvir até a minha casa. Não precisa. Basta dizer a tua palavra. Essa palavra, eu creio que ela vai operar um milagre na vida deste meu empregado. Então, a reação de Jesus, ela é: ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E então os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, nós no Evangelho vamos ver assim que cada vez mais, a partir de agora, nós vamos encontrar estrangeiros que se aproximam de Jesus e manifestam uma fé que é além daquela fé dos conterrâneos de Jesus. E cada vez mais o Evangelho vai se direcionar aos estrangeiros, à universalidade dos povos. Não somente Israel, para quem o Senhor vem como primeiro destinatário da salvação, mas também todos os povos vão sendo alcançados pela obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados, meus irmãos, a cada vez mais colocar em prática aquilo que o Senhor diz do Evangelho e que é uma pregação constante do Novo Testamento. Nós somos irmãos conacionais, pertencemos a uma mesma pátria, mas não é a pátria Brasil, é a pátria do Reino dos Céus. Então, qualquer pessoa que professe a nossa fé, e não só o nosso próximo, não é só quem professa a nossa fé, qualquer pessoa deve ser acolhida por nós como irmão. Nesse momento de migração dos povos, cada vez mais, não nos esqueçamos disso, que é um princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Um bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.